A graça e a paz a todos os nossos amados irmãos. Eu sou o evangelista Renato Fernandes e nós vamos com mais uma leitura da Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim no versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual é a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo? Essa é a pergunta e nós vamos responder. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são frequentemente confundidos por muitos cristãos que dizem que é difícil determinar quando a Bíblia está se referindo ao arrebatamento e à segunda vinda de Cristo. No entanto, meus amados, quando nós estudamos as profecias bíblicas do fim dos tempos, podemos diferenciar entre esses dois eventos. O que acontece no arrebatamento? Vamos lá. O arrebatamento da igreja é quando Jesus Cristo retorna para remover, arrebatar a igreja, ou seja, todos os seus seguidores, os que amam a Cristo, os que aceitaram de fato, de verdade, o Senhor Jesus. E ele arrebata a sua noiva, a igreja da terra. Então, nós vemos nessa passagem que deixa muito claro o que será visível para as pessoas que ficarem aqui são os acontecimentos que irão proceder uma vez que a igreja é arrebatada. Ou seja, o piloto está lá em cima, no avião, com 200, 300 pessoas. E o piloto do avião é evangélico. O que vai acontecer? O avião vai ficar sem piloto. E uma vez sem piloto, ele começa a cair. Outro fato que vai ocorrer. O maquinista está conduzindo o trem. E o maquinista, ele é evangélico, servo de Deus. Também será arrebatado. E o trem ficará desgovernado. E o que vai acontecer? O trem vai bater. Muitas pessoas no avião, no trem, vão morrer. Nos seus automóveis. Aquele que estiver dirigindo, se for cristão, servo de Deus, também será arrebatado. Vai ser um caos nessa terra, pessoal. No globo terrestre, aviões caindo, carros batendo, trens batendo. Todas as mídias irão noticiar o desaparecimento de milhares de pessoas da face da terra. E eles irão ficar desesperados. E muitos não entenderão. Irão dizer até mesmo que foi o disco voador, que foram os alienígenas. Você irá ligar para um parente seu evangélico, lá do outro lado do mundo. Irão ligar para outros estados e não encontrarão mais. As crianças desaparecerão do ventre da sua mãe. O Senhor irá arrebatar também as crianças. E nós sabemos que as crianças, elas são inocentes. Elas pertencem ao reino de Deus. Serão tomadas. Mães ficarão desesperadas à procura de seus filhos e não os acharão. Isso sim será visível para todos que ficarem aqui nessa terra. E se você não acredita no arrebatamento da igreja, então fiquem à vontade. E vocês irão provar do que vai acontecer nesse dia. Acreditando, você ou não, vai acontecer a qualquer momento. Todos os crentes que já morreram em Cristo serão ressuscitados. E juntamente com os crentes que estiverem vivos nessa época, irão se encontrar com o Senhor nos ares. Isso acontecerá em um piscar de olhos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52.
Você já parou para verificar quanto é rápido demais quando você pisca os seus olhos? É justamente isso que vai acontecer a qualquer momento e devemos estar preparados. Então, no arrebatamento, Jesus, ele arrebata os crentes da terra com um ato de libertação. O arrebatamento vai ser secreto, instantâneo, com toda certeza, meus amados, sem medo de errar, segundo as Escrituras. E a segunda vinda de Cristo. Ora, a segunda vinda do Senhor ocorre depois do grande e horrível período da tribulação. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 19. Primeiro, a igreja é arrebatada. Teremos o período de 7 anos de tribulação, onde o anticristo estará governando na terra e fará um pacto com muitos, inclusive com Israel. Com Israel, ele fará um pacto de paz por 7 anos. E na metade, que são os 3 anos e meio, ele quebra esse pacto justamente com Israel. Por quê? Porque ele se assenta no lugar santo, exigindo ser adorado como se fosse o próprio Deus. Aí então ele mostra quem ele é e começa a tamanha perseguição a todos que não aceitarem o sistema que ele irá implantar nessa terra. Então, todos os crentes que ficarem aqui por não vigiarem, por levar uma vida espiritual relaxada, todos os incrédulos que não aceitaram o Senhor Jesus, todos os judeus que rejeitaram o verdadeiro Messias irão ser perseguidos com toda certeza. Por isso, meus queridos, eu não aconselho ninguém ficar aqui para ver o que vai acontecer. Então nós vemos aqui essa diferença, porque na segunda vinda do Senhor, ele retorna à terra, ele vem fazendo juízo sobre a terra, vem ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor da sua ira. Isso significa que ele cumpre a colheita das uvas, pisando o lagar. Por isso que antes de todas essas coisas, lá na frente, ele cumpre a colheita da cevada e do trigo. E isso significa que a primeira ressurreição já passou. E por isso ele diz, bem-aventurado são aqueles que vão na primeira ressurreição, porque não passarão pelo dano da segunda morte. Então, na segunda vinda, ele vem derrotar o anticristo e o falso profeta, livrar Israel das mãos dos seus inimigos e estabelecer o seu reino milenar. A segunda vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos dos fins dos tempos acontecerem. E o mais esperado é o arrebatamento da igreja. Por isso, está aí a importância de manter o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo como eventos distintos. Nós observamos que há aqueles que defendem que a igreja irá passar pelo período da tribulação. Depois da igreja ser massacrada, pisada, alguns serem mortos, aí no final dessa tribulação Jesus viria buscar a sua noiva, machucada, ferida, totalmente equivocado. Se o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo são os mesmos eventos, o retorno de Cristo então não é eminente. Quando nós descrevemos o período da tribulação, lá em Apocalipse capítulo 6, em nenhum lugar menciona a igreja durante a tribulação, chamada também de angústia para Jacó. Na segunda vinda de Cristo, o Senhor vai voltar a sua atenção principal à nação de Israel. Você pode ler lá em Romanos capítulo 11. Onde diz que fomos enxertados na oliveira e que Deus endureceu o coração de Israel, para que então na sua segunda vinda ele pudesse tratar com Israel novamente. Então, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor são semelhantes.
porém em eventos separados. Os dois envolvem Jesus Cristo retornando. Por isso que ele diz, bem-aventurados são aqueles que vão na primeira ressurreição. Olha aí. E todos os dois eventos são eventos do fim dos tempos. E é importante nós reconhecermos essas diferenças. Porque se ele diz, eu te livrarei do dia da ira, eu te livrarei do dia da provação, porque ele virá provar o mundo inteiro através da sua ira. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Então, igreja, está claro que o arrebatamento é o primeiro evento que vai acontecer, esperado por 90% de todos os cristãos do mundo. Esse evento acontecerá antes da manifestação do anticristo. A segunda vinda é o retorno de Cristo à terra para dar fim ao período da tribulação, derrotar o anticristo e o falso profeta, livrar Israel dos seus inimigos e implantar o seu milênio aqui na terra. Está aí a grande diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Não tem como a gente confundir esses dois eventos. São eventos distintos, porém, os dois estão incluídos no plano da salvação de Deus. E tem muitos cristãos que não entendem o plano da salvação. A igreja do Senhor, ela já é separada desse mundo. A igreja do Senhor está em oração, jejuando, orando, buscando, lendo a Bíblia, renunciando às coisas dessa terra, renunciando a si mesmo, resistindo a Satanás, passando por lutas. Por isso, com toda certeza, segundo os estudos bíblicos, segundo a palavra de Deus, de modo algum a igreja passará por esse período da tribulação. Não tem respaldo bíblico, não tem como a igreja ser selada de novo, ser marcada de novo pelo anticristo. A igreja, a noiva do Senhor, já é selada. Ela já tem um dono, e o dono dela é Cristo. Nós estamos em contagem regressiva. Então, o momento é esse. Sendo você evangélico ou não, é hora de se entregar, é hora de servir ao Senhor de todo o coração. Então eu deixo essa palavra para todos os nossos irmãos, que possamos estar firmes, vigilantes, atentos, porque muito em breve a trombeta de Deus irá tocar. Então fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima, igreja.